E aí, já parou para pensar no sentido da vida? Especialmente num mundo tão cheio de incertezas? Bem, é sobre isso que vamos conversar hoje. Vamos mergulhar fundo em duas das correntes filosóficas mais impactantes do século XX: o existencialismo e a fenomenologia. Angústia, incerteza, vazio. Palavras fortes, né? Mas elas definiram uma era inteira. E essa obra de arte do Edward Munch, O Vampiro, captura isso de um jeito visceral. É uma mistura de tristeza, de desejo, de medo, tudo junto. Era exatamente esse o clima que borbulhava na filosofia da época. Então, a grande pergunta que ficou no ar foi essa: como é que se vive quando as velhas respostas simplesmente não fazem mais sentido? Pensa bem, final do século XIX e início do XX, aquela fé cega no progresso, na ciência, na razão, tudo isso começou a ruir. As respostas que a religião e a tradição davam já não fechavam a conta. E aí, o que se faz diante de um vazio desses? Para a gente entender como eles tentaram responder esse desafio, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a crise que começou tudo. Depois, vamos ver as duas grandes respostas que surgiram, o existencialismo e a fenomenologia. E para fechar, a gente vai ver como um cara chamado Heidegger tentou juntar essas duas coisas. Então, tudo começa aqui, na crise. Imagina só o cenário. Um mundo chacoalhado por guerras, pela ciência questionando tudo. Isso deixou um baita sentimento de vazio. A sensação era essa: as respostas antigas não servem mais. E agora? Aí vem a primeira grande resposta: o existencialismo. A sacada foi a seguinte: em vez de ficar procurando um sentido pronto lá fora, no mundo, a filosofia se virou para dentro, para nossa existência individual. E a proposta era radical mesmo, hein? Se o mundo não dá um propósito de bandeja, então a gente mesmo tem que criar o nosso. E a ideia central é essa aqui. Sabe aquela frase famosa, a existência precede a essência? É exatamente isso. Quer dizer, primeiro, a gente existe, a gente é jogado no mundo. E só depois, com as nossas escolhas, com as nossas ações, é que a gente vai definir quem a gente é. Não tem um manual de instruções, sabe? Não tem um destino já escrito. O ponto crucial, então, é esse. A gente tá, como diziam eles, condenado a ser livre. E essa liberdade total, ela dá uma vertigem, né? Chega a ser angustiante. Porque a responsabilidade por cada escolha é 100% nossa. O sentido da vida não é algo que a gente acha numa caça ao tesouro. É algo que se constrói, dia após dia, escolha após escolha. E para a gente entender como essa busca funciona na prática, vamos dar uma olhada num dos pais dessa ideia toda, o Søren Kierkegaard. O legal dele é que ele não ficou só na teoria do vazio. Ele foi além e desenhou um tipo de mapa mostrando os diferentes caminhos que as pessoas costumam seguir nessa busca por um propósito. Para o Kierkegaard, a tal da angústia não é uma doença, não é um problema a ser curado. É parte do pacote de ser humano. Sabe aquele aperto no peito, ou aquela vertigem que dá quando a gente se dá conta do peso da nossa liberdade, com o futuro inteirinho em aberto pela frente? Então, é isso. É o preço que a gente paga por ser livre. E olha que interessante como Kierkegaard mapeou essa jornada em 3 estágios. Primeiro, tem o estágio estético. É a vida de busca pelo prazer imediato, sabe? O problema é que isso, mais cedo ou mais tarde, leva ao vazio. Daí vem o estágio ético. A gente se compromete com regras, com dever, com a sociedade. Mas isso acaba gerando culpa, conflitos morais. E, por fim, o estágio religioso, que, na visão dele, era a única saída de verdade. Mas, atenção, esse estágio religioso dele não é sobre ir à igreja e seguir regras, não. É sobre dar um salto de fé. É um ato de entrega total, sem nenhuma garantia da razão. O exemplo que ele usa é o de Abraão, que estava disposto a sacrificar o próprio filho, uma coisa que vai contra toda a lógica, toda a moral, mas que ele faria por pura fé num chamado divino. É uma decisão radical, solitária e totalmente individual. Ok, agora vamos virar a chave, vamos para a segunda grande resposta para aquela crise toda. Se o existencialismo era sobre criar um sentido, a fenomenologia tinha outra pegada. A pergunta deles era: peraí, e se antes de tentar criar qualquer coisa, a gente simplesmente tentasse entender como a gente percebe o mundo? A ideia era voltar para a única coisa que a gente pode ter certeza: a nossa própria experiência consciente. Para entender a diferença, pensa no medo. A ciência vai lá, mede o batimento cardíaco, a adrenalina, coisas objetivas. A fenomenologia faz uma pergunta diferente. Como é sentir medo?
O foco não é o que acontece no corpo, mas a descrição da experiência vivida, do sentimento em si, de dentro para fora. E esse era o lema, quase um grito de guerra, do Edmund Husserl, que é o pai da fenomenologia. De volta às coisas mesmas. O que isso quer dizer? Basicamente, vamos deixar de lado todas as teorias, todos os preconceitos, todas as explicações da ciência e vamos só observar as coisas, os fenômenos, do jeitinho que eles aparecem para nossa consciência, sem filtro. Tá, mas como é que se faz isso? Com um método que ele chamou de EPOQ, ou redução fenomenológica. Funciona assim, em 3 passos. Primeiro, a gente suspende nossos julgamentos, coloca nossas crenças e teorias entre parênteses. Depois, a gente descreve a experiência do jeito mais puro possível. E, por fim, a gente tenta entender qual é a essência daquele fenômeno. É literalmente como aprender a ver o mundo de novo, com outros olhos. E agora chegamos no cara que construiu a ponte entre esses dois mundos, Martin Heidegger. Ele foi aluno, assistente do Husserl, e o que ele fez foi genial. Ele pegou o método da fenomenologia para investigar a grande questão do existencialismo, a própria existência. E aqui está o grande pulo do gato do Heidegger. A filosofia passou séculos perguntando o que é uma cadeira, o que é a justiça. Ele mudou completamente o foco. A pergunta central para ele era muito mais básica e, ao mesmo tempo, muito mais profunda. O que significa ser? Simplesmente isso. O que é a existência em si? Para tentar responder isso, ele criou um termo próprio, Dasein. A gente pode traduzir mais ou menos como ser aí. E olha, Dasein não é só um sinônimo para ser humano, não. É o nosso modo específico de ser. É o único ser que não apenas existe, mas que sabe que existe e que se questiona, se preocupa com o seu próprio ser. E esse Dasein nunca está flutuando por aí isolado. A gente está sempre no mundo, ou como ele dizia, in der Weltsein. Com isso, Heidegger quebra aquela ideia antiga de que existe um eu pensante aqui dentro e um mundo de objetos lá fora. Não. Para ele, a gente está fundamentalmente mergulhado no mundo, engajado com ele, fazendo parte de um contexto, de uma história. Beleza. E o que dá peso, o que dá urgência para essa nossa existência? A consciência da morte. E calma, a ideia de ser para a morte não é para ser algo mórbido, deprimente. É o contrário. É o reconhecimento de que o nosso tempo aqui é limitado. E é exatamente essa consciência da finitude que nos chama, que nos força a fazer escolhas mais autênticas e a levar nossa vida a sério. Então, vamos amarrar tudo. O que a gente viu hoje? Primeiro, o existencialismo, que lhes diz que o sentido não está pronto, a gente tem que criar, com liberdade e responsabilidade. Segundo, a fenomenologia, que ensina a gente a voltar para a nossa experiência direta das coisas para entender o mundo de verdade. E por fim, o Heidegger, que junta tudo isso para mostrar que há consciência do nosso fim, que nos chama para uma vida mais autêntica. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? No mundo de hoje, com tanta incerteza, o que ajuda mais? Essa lente do existencialismo, focada em criar um propósito para si, ou a lente da fenomenologia, de tentar entender nossa experiência do mundo sem filtros? Fica aí a reflexão. Talvez, como o próprio Heidegger sugeriu, a resposta não seja uma coisa ou outra, mas um caminho que une as duas.